Olá, irmãos, olá, igreja. Estamos aqui mais uma vez na nossa sala, onde costumamos nos encontrar sempre online, enquanto nós não podemos nos reunir aqui na casa do Senhor. Estamos vivendo no Brasil, no mundo, um tempo de muita tristeza e hoje, em especial, a gente vive uma tristeza aqui na Igreja Renovar em Cristo, pois perdemos o nosso pastor de Indaial, da Igreja Renovar em Cristo de Indaial, irmão do pastor Juca, nosso pastor presidente aqui de Chapecó, pastor Oséias Nogueira da Silva. Partiu muito cedo com o Senhor, aos 60 anos, completaria agora 61, dia 12 deste mês. Deixou sua esposa, querida Rosane, seus filhos, genro, nora, netos e uma igreja que ele ensinou a ser apaixonada pela palavra, a andar nos caminhos do Senhor Jesus. Hoje sentimos saudades aqui na Renovar em Cristo, como igreja, mas também nos confortamos em saber que Ele cumpriu o seu propósito, a sua missão aqui nesse mundo e fez aquilo que estava designado a Ele fazer. E sendo assim, como a palavra diz que há tempo para todas as coisas, chegou o seu tempo de partir para a eternidade com o nosso Senhor Jesus, onde Ele descansa e em breve nos encontraremos com Ele. Nesse dia nós não queremos dizer para você não sofrer o luto. Nós vamos chorar, já choramos e vamos chorar a saudade do pastor Oséias, assim como outros irmãos e irmãs aqui do nosso meio, da nossa comunidade, que partiram com o Senhor. Mas nós pedimos para que você lembre da esperança que há na palavra do Senhor Jesus. Apesar de nós precisarmos sofrer o luto, assim como Moisés, quando Moisés, a Bíblia nos conta que quando Moisés faleceu, todo o povo chorou por 30 dias o seu luto, né? O próprio Jesus chorou quando foi até o sepulcro de Lázaro e ele havia morrido, um dos seus mais chegados amigos, né? Mesmo sabendo que ele o ressuscitaria logo depois, logo em seguida. Eu creio que o Senhor Jesus, ele se compadeceu do sentimento que havia ali naquelas famílias e da desesperança que tomava aquele lugar também, de saber que a morte tinha chegado e não havia mais outra forma de ver aquela pessoa querida. Nós recebemos do Senhor Jesus a salvação e uma esperança que eu quero compartilhar com você nessa noite. Lá a palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos, né? A gente tem a palavra também lá em Mateus, quando Jesus ele cura um paralítico, lá em Mateus 9, versículo 5. E o Senhor pergunta para as pessoas que estão ao seu redor, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Pois eu vou mostrar a vocês que eu sou o Filho do Homem e tenho poder na terra para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico, levante-se e ande. Com essa mensagem nós queremos lembrar que não há nada impossível para Deus. Talvez você esteja aí pensando que você não pode orar, que você não pode pedir pela cura do seu familiar que está enfermo, porque talvez essa não seja a vontade de Deus. Ore, se achegue ao Senhor Jesus. O Pai Nosso é uma oração muito simples, que a gente ora sempre e ela nos ensina a pedir pelo alimento do dia que o Senhor sabe que é necessário para nós, mas para nós termos essa comunhão com Deus, o Pai Nosso nos ensina a pedir essas coisas básicas que o Senhor Jesus sabe que nós necessitamos e Ele não nos deixaria faltar. O Senhor Jesus, Ele conhece tua dor. O nosso Deus conhece o que tu está passando nesse momento de dificuldade, essa desestabilização emocional, estrutural das famílias, esse momento que atinge até a estrutura da igreja, de certa forma, do seu trabalho, seja lá o que for, o luto que você está enfrentando. Saiba que o Senhor Jesus, Ele pode resolver toda essa situação e Ele quer ter esse relacionamento contigo, quer que você conte para Ele o seu luto, mas Ele também quer que você viva a sua vida. Você que perdeu alguém, assim como nós perdemos aqui o pastor Oséias, você que perdeu alguém, saiba que o pastor Oséias cumpriu o seu propósito e descansa com Deus, mas nós que ficamos ainda temos uma missão a ser cumprida, que é levar essa esperança de que Jesus, Ele tem poder para perdoar os pecados. E assim como essa
camisa aqui nos fala, né? Eu descobri o propósito da vida, ela é a nossa camisa do batismo, aqui da Renovar em Cristo. E ela nos lembra disso, de que o Senhor Jesus, Ele já nos ressuscitou da morte verdadeira, a nossa morte espiritual. E que agora nós vivemos uma nova vida com Ele. E essa vida, apesar que esse corpo faleça, a nossa vida espiritual é eterna com o nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Nós estamos compartilhando da dor de todos os irmãos que enfrentam dificuldades, também da dor da família Nogueira e da família da Igreja de Indaial. E convidamos a você a assistir a live a seguir, uma live que o pastor Oséias participou conosco no ano passado. E hoje você vai acompanhar esse momento desse servo do Senhor pregando a palavra e poder se firmar mais em Deus nessa esperança desse propósito que é a salvação e que é a vida eterna. Que Deus abençoe você e renove suas esperanças. Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Agradecemos a paciência de todos vocês que, pelas reiteradas contagens, ficaram conosco ainda. Nosso número de espectadores aqui no YouTube está cada vez aumentando mais. O pessoal está participando bastante com a gente. Nós ficamos muito felizes por ter você que acordou de manhã cedo hoje, trouxe a sua família aí e está junto com todos nós. Você que assiste nós do Facebook, você que assiste nós pelo YouTube, nós agradecemos a todos vocês, o Jean, a Mária, Morgana, o Vande, o Christian, o Alvino, o Donin que está com a gente, a Leite, a Maristela Miller também, a Mirna, a Tainá Severo, o Velasque, o Ivan Caetano, o Roberto Garbinha, a Ivete, ou seja, todos os irmãos que estão sempre com a gente aí, o João Pacheco, a Renata. Bom dia, Renata. Até que enfim alguém me cumprimentou, é sempre Pastor Juca, Pastor Juca, Pastor Juca. Agora alguém realmente me cumprimentou e agradeço a você, Renata, seja bem-vinda. E fico muito feliz por todos vocês e por nós estarmos mais um dia aqui, felizes, juntos, em comunhão, infelizmente distanciada, né? Mas se Deus quiser, logo resolveremos isso, estaremos juntos em comunhão para valer mesmo. Laurici também, bom dia, é um prazer enorme estar com vocês. E hoje nós demoramos um pouco mais porque é um dia especial, né? Estamos num dia aí bastante peculiar, pois o pastor Oséias lá de Indaial, da Igreja Renovar em Cristo lá de Indaial, está conosco aqui. Ele está do meu lado. Eric, dá uma puxada nele aqui. Esse é o meu titio Oséias, que está com vocês hoje aqui, com todos nós. Eric, volte para mim agora, meu filho. Esse é o meu tio Oséias, que é irmão do seu José Paulo, que está aqui do meu outro lado, meu genitor, né? Então, é um prazer enorme estar com vocês hoje aqui e agradecemos por todos vocês. E espero que hoje pela manhã seja um dia de aprendizado, um dia de proveito para todos. E peço para os irmãos que façam uma campanha aí no nosso YouTube, no nosso Instagram, né, pedindo para que isso que será feito hoje pela manhã seja continuado pela noite. Né, que vocês mandem aí perguntas e sugestões de temas, principalmente para o meu tio Oséias, porque ele gosta de chegar assim num dia e sair no outro. Então, se vocês não insistirem, ele não vai estar aqui hoje de noite, eu acho. Então, insistam, mandem perguntas e digam: Pastor Oséias, essa nós queremos ouvir de você, hoje pela noite. Daí eu sei que ele vai ficar aqui e vai se sentir na obrigação com os irmãos. Tá joia? No mais, da minha parte, é isso. Eu sei que esses dois homens eu jamais ousaria tomar o tempo deles, né? Então, vou deixar o tempo para eles e vou passar aqui o cajado para o seu José Paulo tomar conta dessa live abençoada, e quando tu quiser passar para o seu irmão, também fica à vontade, beleza? Muito bem, a paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom estar com vocês nesse domingo, nesse dia que nós consagramos para
adorar o Senhor, para estar com Ele, louvá-lo e também para aprender dEle através da sua palavra. Como acontece todos os domingos, essa nossa live é uma forma de nós darmos continuidade ao nosso culto de estudo bíblico dominical, onde todos os domingos nós nos reunimos aqui na Renovar para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E sabemos que o cristão ele precisa estar estruturado na sua fé. E a sua fé precisa estar estruturada na palavra de Deus. Fora disso, ele está fundamentado em um terreno não sólido, em algo que ele não terá de forma alguma uma solidez necessitado quando precisar de firmeza. Assim, meus queridos irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com vocês e também por vocês todos terem chegado nessa nossa live, nessa manhã. Sabemos que domingo de manhã é o momento que os irmãos que trabalham a semana toda gostariam de ficar um pouco mais à vontade, em casa, descansados, mas vocês optaram estar conosco. E eu espero que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e aquele que nos conduz a toda a verdade, ele possa nos conduzir, possa realmente ser aquele nosso ajudador. Eu glorifico a Deus pela sua vida, glorifico a Deus pela sua família e peço que você acompanhe essa transmissão. Eu quero, antes de qualquer coisa, fazer uma leitura na palavra do Senhor, que é onde nós vamos embasar, através desse texto, vamos embasar um pensamento que nós temos hoje sobre a palavra de Deus. Principalmente, eu vejo que tem surgido muitas dúvidas que os irmãos têm partilhado sobre salvação e também, principalmente, se uma vez salvos, se nós podemos perder a salvação. Incrível que pareça, temos ainda na Renovar muitas pessoas que têm essa dúvida e é bom nós esclarecermos. Temos que estar conscientes e firmados na nossa fé. E eu quero ler um texto bíblico. Você que está na sua casa, que tem a sua Bíblia, está com ela e ela está contigo, ou pelo seu aplicativo, acompanhe no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14 a 18. Ali nós temos uma palavra interessante para a nossa meditação, para nós embasarmos sobre a salvação nessa manhã. Ali diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos orar? Eu quero nesse momento convidá-lo. Se você na sua casa pode nesse momento, fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça em atitude de respeito, de devoção ao nosso Senhor, faça isso. Feche seus olhos, incline a sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai Celestial, nós glorificamos a Ti, meu Deus Todo-Poderoso, por esse momento de comunhão que nós estamos aqui com a Tua igreja. Por mais que afastados no corpo, Senhor, nós estamos unidos em um só Espírito, em uma só fé, em um só amor. E sabemos, ó Pai, que o vínculo da nossa fé é o Senhor. Nós estamos unidos a Ti pelos laços do Calvário e com a Tua igreja, pela comunhão que nós temos contigo e pertencendo a esse corpo que é a Tua igreja, nós chegamos a Ti, ó Pai. E assim, ó Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos ao Senhor por esse momento que o Senhor tem nos oportunizado, nos permitido nós estarmos reunidos. Obrigado por tamanha dádiva, por tamanha confiança nós, Pai, nós podermos ser representantes do Senhor, sermos aqui ministros do Senhor, sermos aqui pessoas que foram escolhidas por Ti, ó Todo-Poderoso, para nós levarmos a palavra da reconciliação a todos aqueles que estão afastados do Senhor, distantes da Tua glória. Amado Deus, eu glorifico a Ti e peço que essa live, que essa transmissão seja um canal de bênção para a vida daqueles que estão nos ouvindo. Pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Seu Espírito Santo, que é o que nos conduz a toda a verdade, venha inspirar as nossas vidas para nós sermos edificados por Ti nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém.
Meus amados, como o Adriel anunciou, nós temos hoje uma satisfação muito grande de ter aqui conosco o pastor Oséias, ali da Renovar de Indaial, e meu irmão em Cristo e meu irmão carnal também. E é uma alegria muito grande poder contar com a presença dele. Pena que a Rosane não pôde estar conosco também, mas eu fico feliz de ter o Oséias e com certeza nessa manhã ele vai contribuir muito para essa live, para esse estudo bíblico nessa manhã. Eu quero chamar o Oséias aqui para trazer e fazer as suas considerações para a igreja que está nos assistindo nesse momento. Bom dia, Oséias, seja bem-vindo, Deus abençoe a tua vida. Bom dia, pastor JP, Juca, Adriel, Eric e os demais que dão apoio à transmissão desse estudo bíblico, desta palavra. Queremos compartilhar com vocês. E eu quero levar aqui a minha saudação a todos os renovados pela aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e transmitir em nome da Igreja Renovar em Cristo de Indaial um grande abraço, ainda mais nessa manhã fria do oeste, de Chapecó, essencialmente, e me sinto bastante satisfeito em poder compartilhar com vocês, poder chegar na casa de vocês, no coração de vocês, e compartilhar dessa grande bênção que é transmitir um pouco de alento através da mensagem da Palavra de Deus, essencialmente nesse momento em que passamos de certas trevas, certos sofrimentos, certas abnegações que precisamos fazer, inclusive no nosso culto de adoração ao Senhor coletivamente. Então eu estou feliz e quero contribuir com algo da Palavra de Deus com vocês nessa manhã e receber também de vocês esse calor, como é próprio desta igreja e do pessoal hospitaleiro aqui do nosso oeste catarinense. Muito obrigado. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dando prosseguimento ao nosso estudo. Eu quero convidá-los então para você pegar o seu caderninho, pegar aí o seu bloco de anotações, o seu caderno, a sua Bíblia, a sua canetinha, e nós vamos então pensar um pouquinho. Amados, temos recebido alguns questionamentos sobre a salvação. E por mais que é uma doutrina, com certeza uma doutrina fundamental das Escrituras, e espera-se que todo cristão ele tenha já um fundamento sólido dessa doutrina, tenha uma convicção da sua salvação, mas em tempos de crise, em tempos de distanciamento social, a tendência é nós esfriarmos um pouco na nossa fé. A salvação tem alguns elementos, existem alguns elementos para a salvação e nós vamos pensar neles nessa manhã. E há uma polêmica muito grande hoje no meio cristão sobre, uma vez salvo, eu posso perder a salvação? Eu adquiri a salvação, criei em Cristo, eu posso perdê-la? Ou uma vez salvo, salvo para sempre, jamais perderei a salvação? Como podemos entender esse fato? E eu me preocupo, por que esse assunto é tão importante? Porque nós sabemos as estratégias do inimigo e em tempos de distanciamento social, nós sabemos que uma das armadilhas que o inimigo tem para o povo cristão é fazer com que a fé vá desvanecendo, vá esfriando. E muitos pensam, mas eu sou salvo, então estou garantido. Eu sou salvo, estou garantido, não tem problema nenhum, aconteça o que acontecer, eu estarei no céu com Jesus quando morrer ou no arrebatamento da igreja. E nós vamos pensar um pouco sobre isso. Será que a Bíblia realmente afirma? Será que esse é o ensinamento? Por mais que eu respeito aqui aos meus irmãos que têm uma corrente de pensamento diferente, mas nós queremos trazer um entendimento aqui da Renovar para os nossos irmãos, especialmente pensando, primeiro ponto, sobre a salvação. Nós precisamos estar salvos. Nesse tempo de crise que vivemos, a salvação não pode ser negligenciada. Se nós negligenciarmos a salvação, perdemos tudo nesse mundo, perdemos todo o nosso investimento. Não adianta nós investirmos em nada se nós não estamos salvos. Então vejam bem, o que é necessário para se salvar? Essa é uma pergunta que alcança muitas pessoas. O que eu devo fazer para me salvar? O que é necessário? A fé em Cristo Jesus ressuscitado, Jesus como Filho de Deus, a fé nele,
como Cristo ressuscitado, como Senhor, como Cristo, como Messias, como Filho de Deus, inegavelmente é o único modo pelo qual uma pessoa pode se salvar. Nós não podemos de maneira nenhuma negociar ou abrir brechas, abrir o entendimento para que pensamentos ou doutrinas, ensinamentos diversos venham afetar a nossa fé. Como, por exemplo, o fato que para nós sermos salvos, nós precisamos guardar dias da semana, precisamos nos abster de certos alimentos, precisamos também fazer algumas coisas, usar certos tipos de vestimentas, temos que ter assim um estereótipo devidamente firmado ou designado pela igreja, pela congregação que eu pertenço, fazer boas obras, cumprir os mandamentos para ser salvos. Então existem muitas confusões a respeito da salvação. E eu resolvi fazer essa live nessa manhã para nós explicarmos essas coisas aos irmãos, para que os irmãos não se deixem influenciar por filosofias que muitas vezes alcançam a mente dos irmãos aí através das redes sociais, que pode trazer confusão sobre a sua salvação. São dois perigos que eu vejo muito, muito sérios nessa questão, nessa doutrina que nós vamos ver hoje pela manhã. Primeiro, é você acrescentar algo à salvação que não seja a tua confiança inteiramente, totalmente e somente em Jesus Cristo como teu Senhor, pelos méritos de Cristo na cruz para a tua salvação. Sempre que nós acrescentamos algo à nossa salvação, nós temos que crer em Jesus e fazer mais alguma coisa para sermos salvos, então nós estamos negando a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Estamos acrescentando algo um outro requisito, outro ingrediente para a nossa salvação. E nesse ponto nós estamos fora. Quem acrescenta alguma coisa à receita para a salvação, vamos dizer assim, vai comprometer todo o conjunto. A salvação é somente em Cristo, pela graça mediante a fé. Não podemos deixar que nada venha nos influenciar. Por outro lado, nós encontramos também o perigo da crença de que, bom, eu já aceitei a Jesus, já fiz a minha decisão de fé, eu já fiz a minha confissão, então eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, então agora eu posso viver uma vida de libertinagem, uma vida de pecado, porque eu fui salvo, e uma vez que eu fui salvo, eu não posso perder a salvação. São dois extremos perigosos que nós temos que pensar e raciocinar à luz da palavra de Deus sobre esse assunto, como vamos nos comportar diante disso. E eu sei que, por que eu estou falando isso nessa manhã, meus queridos irmãos? Não é porque eu tenho informação de alguém que possa estar com essas dificuldades, mas como nós conhecemos o nosso adversário e sabemos que ele é astuto, que ele é articulado, ele é muito planejador, ele com certeza aproveitará esses momentos de distanciamento social, de afastamento do culto, da igreja, para lançar as suas sementes. Hoje existe uma corrente de pensamento, e eu falo dentro de igrejas evangélicas, de que não existe problema nenhum quanto ao pecado, que Deus é um Deus perdoador, que se você pecar voluntariamente ou de qualquer forma de pecado, o Senhor perdoa. Então nós podemos pecar à vontade, porque a misericórdia de Deus é infinita e o Senhor vai nos perdoar e no final vai dar tudo certo. Existe um pensamento assim também que está no meio cristão evangélico. Então vamos por partes aqui no nosso estudo hoje pela manhã. O texto que nós lemos hoje, ele nos traz uma luz sobre a salvação. Vejam bem, o texto que nós lemos de João 3, 14 e 18, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, aqui Jesus está se referindo ao momento em que o povo de Israel, pela sua rebelião, pelo seu distanciamento de Deus, Deus permitiu que serpentes venenosas picassem aquelas pessoas e eles foram mortos, muita gente morreu. Houve uma crise muito séria entre os hebreus que estavam retornando do Egito para Canaã. E eles foram a Moisés clamou, foi a Deus, e Deus mandou-lhe fazer uma serpente de bronze e levantar aquela serpente em uma haste.
E todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam curados, seriam sarados das picadas mortais da serpente. Isso tem toda uma simbologia, uma tipologia bíblica em torno desse fato. Ali nós vemos a serpente como o sinal do pecado de Satanás. Nós vemos ali a haste como sinal da cruz, que o pecado seria levado na cruz, e também já fala que todo aquele que olhasse para Jesus, que seria pregado na cruz futuramente, também, assim como aqueles que olhavam para a serpente lá na haste, do veneno da serpente, purificados, assim também que olhasse para Jesus, era purificado dos seus pecados. Então diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós estamos irmanados hoje com a igreja ali de Indaial, e eu quero mandar aqui um abraço também para todos os irmãos ali de Indaial que estão nos assistindo, e pedir ao Senhor que confirme na vida de vocês essa palavra que hoje será pregada aqui. É uma grande satisfação, uma bênção nós estarmos com vocês. Pastor Oséias, me diz em rápidas palavras, a salvação, teu ponto de vista, é disponível a todos? Podemos adquiri-la? Sim. E podemos perdê-la? Qual é o teu ponto de vista? Bem, é um assunto um tanto tranquilo para falar. No entanto, se torna complexo por causa da interpretação que é dada ao assunto. E eu tenho falado constantemente na igreja a qual eu dirijo em Indaial, de que a palavra de Deus, às vezes nós precisamos de um cuidado muito sério para não procurar interpretar a palavra, sim cumprir a palavra de Deus. Porque quando se dedica à interpretação, é notório que muitas pessoas, um tanto descompromissadas com Deus, procuram adequar a palavra de Deus aos seus próprios interesses, como diz a palavra, segundo aquilo que lhe apraz e as facilidades esperadas. No entanto, a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. E ela está disposta, a palavra de Deus dispõe para cada um dos seres humanos a salvação através de Cristo Jesus. No entanto, a palavra de Deus gratuita, como é a salvação disposta pela palavra, mesmo sendo gratuita, ela coloca para cada um de nós requisitos para ser cumpridos durante a nossa vida aqui na terra, de remissão, de rendição a Deus e de purificação. Então a salvação, ela está essencialmente vinculada, ela tem um elo de ligação com o modo de vida, a apresentação diante de Deus e o processo de santificação. Então, sem a qual ninguém verá a Deus, sem a santificação. E santificação é um processo que você pode perder na caminhada. Se você não atentar para essa tão grande salvação, como diz lá o livro de Hebreus, capítulo 2, verso 3, você perderá a condição de salvo, sim. Porque é um processo de vida, é um processo de santificação aos moldes da vida de Cristo Jesus. Então nós precisamos estar vinculados a Cristo Jesus e ter uma vida semelhante a de Cristo Jesus. Ter uma mente igual a de Cristo Jesus e um coração pensante igual a Cristo Jesus. Fez, agiu e aplicou. E nos ensinou, inclusive, de como prosseguir nessa vida. Então, no livro de Hebreus 2:3 diz assim, como escaparemos se negligenciarmos a nossa grande salvação? Eis aqui um peso muito grande que se dá na salvação. E esse peso ser negligenciado, se nós procurar colocar uma leveza na salvação, nós perderemos essa condição, porque nós negligenciamos as condições de salvos. E se nós negligenciar, perderemos sim. Muito bem. Adriel? Ok. Nós temos
além de todas essas ótimas participações que vocês estão fazendo, participações ótimas dos nossos irmãos aqui nas nossas redes aqui. E tem vários abraços para o tio Oséias aqui. Eu acho que a Brenda está mandando um abraço, o Gaio mandou um abraço, a Raíssa, que estiveram lá na igreja junto com a gente. E tem um aqui que é especial, que o tio vai se lembrar dele aqui. O Leuze, Clóvis Ari Leuze, está te mandando um abração. Ele diz assim: bom dia, saudade de você, Oséias, daquelas nossas gargalhadas. Que bom ver você por aqui, trazendo a palavra com sabedoria. Obrigado, Leuze. Valeu. Enfim, o Raul também está dizendo aqui que qualquer coisa é só chamar. Tá bem, beleza. Oséias, tu falou uma coisa interessante sobre a salvação. A salvação, ela está, obviamente, a doutrina da salvação, ela se desdobra, né, em diversas doutrinas. E uma delas é a santificação. Do teu ponto de vista, a santificação, como você fala, que nós temos que andar em santificação. Hoje existe uma certa confusão que as pessoas fazem sobre essa doutrina da santificação. Eu creio que a santificação, ela acontece de duas formas. Meu pensamento. Ela acontece do ponto de vista de Deus e do ponto de vista humano, nosso. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos, por Deus, declarados santos. Por Deus. Eu creio na santificação como um ato. E aí Deus declara-nos santos e agora Ele passa, vamos dizer assim, a bola para nós e diz: para mim está tudo certo. Vocês estão em Cristo, são nova criatura, são santos. Agora, vivam como santos. Agora entra todo um processo, que é a vivência que nós temos que ter no dia a dia como pessoas santificadas por Deus. Eu gosto muito do termo santificação, pensando em separação. E aí vem no meu entendimento, a questão da santificação. Eu acho que nós temos um grande desafio na santificação, que é nós nos santificarmos do mundo, nos separarmos do mundo. De que forma? Não do planeta Terra e das pessoas, não é um isolamento social que nós temos que fazer, nada disso, mas sim da influência maléfica que o inimigo usa o mundo para nos influenciar, para que o nosso coração esteja apegado a esse mundo, esteja firmado nesse mundo, que a nossa esperança esteja nos recursos humanos e não na providência divina, não na salvação, não na glória eterna de Deus. E aí eu vejo também uma confusão muito grande que as pessoas fazem, uma confusão quanto à doutrina da santificação e da purificação. E as pessoas confundem santificação com não fazer tal coisas, não praticar tais atos, né? Ou não usar certas roupas, não comer certas comidas. O que se pensa disso? Vê como o assunto ele é abrangente e é um poço que dá para ser extraído a sabedoria de Deus desse processo a respeito da salvação. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos declarados santos e filhos de Deus. Então, vamos parafrasear aqui e fazer uma analogia. Deus nos dá um crédito de 0 a 100, 100. Imediatamente. E no decorrer da nossa vida, não só obras e tal, nós vamos perdendo, poderemos estar perdendo. Descendo essa escala de 0 a 100, nós recebemos 100, que é o valor máximo, e vamos baixando isso até zerar a nossa prática de fé, de salvação, de salvo em Cristo Jesus, e zerar e perder a nossa salvação. Então ocorre que a falta de entendimento sobre a salvação e a purificação, a convivência que nós devemos ter em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, essa falta de entendimento nos deixará num lugar de escravidão espiritual, de pobreza espiritual. E escravidão espiritual é condenado por Deus. Cristo condena essa escravidão, essa pobreza espiritual. Deus deposita em nós uma confiança extrema, como seus filhos.
que nós, mesmo estando nesse mundo vil, nesse mundo como pequeninos, então, Ele aposta em nós, pequeninos, para destruir as fortalezas do inimigo. Por mais frágeis que possamos nos apresentar, mas somos tão fortalecidos em Cristo Jesus, que não há barreira nesse mundo que supere tudo isso. Então Deus nos quer um povo forte, aguerrido, espiritualmente grande, com uma grandeza espiritual muito grande. Deus não quer que nós fragilize o seu evangelho. E Paulo declarou isso numa ocasião que ele foi questionado sobre a pobreza desse evangelho. Ele disse: olha, eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do evangelho, porque eu aprendi de Cristo Jesus, e esse evangelho é poder de Deus. Ele fez uma afirmação muito grande. Ele não ficou empobrecendo esse evangelho, requisitando, quem sabe, algumas coisas que lhe traria prazer imediato, que lhe traria condições aprazíveis de vida. Não, as condições de vida de Paulo foi rude. Desse apóstolo, que deixou um grande exemplo, foi muito rude. Foi cruel, foi dolorido, foi sanguinário. Mas ele tinha esse evangelho como uma grandeza muito grande de transformação do mundo. Então ocorre que quando nós conhecemos o Senhor e o aceitamos como Salvador da nossa vida, Deus aposta a sua confiança em nós e os seus projetos para o mundo. E se nós negligenciar essa tão grande salvação, nós nos tornamos escravos e pobres espiritualmente, não temos conhecimento de nada e não aplicamos o poder do evangelho. E Deus espera que nós venhamos a aplicar no decorrer da nossa vida o poder do evangelho. Aqui não é regras, aqui Ele não está criando a metodologia de vida. Ele está dizendo: apliquem o poder do evangelho, para que todo aquele que conhecer o poder do evangelho venha aceitar a salvação em Cristo Jesus. Então as apostas de Deus estão em nós, em mim e em você, que formamos a igreja de Cristo Jesus na terra. E a igreja de Cristo Jesus, ela tem uma missão específica, muito grande, entre muitas, essa aqui é específica, que é de se levantar contra. Quer dizer, um organismo contrário ao pecado, às coisas do mundo que impõem para o povo de Deus e tentam nos colocar numa forma do mundo. Então nós temos que ser contra tudo aquilo que vir ferir a nossa fé, que vir a ferir este evangelho que nos dá a salvação. A partir do momento que existe uma igreja fragilizada espiritualmente, uma igreja pobre espiritualmente, um povo pobre espiritualmente, ele está perdendo naquela escala de 0 a 100, nós recebemos 100, ele está perdendo e ele vai zerar a sua cota diante de Deus. Então o cuidado que nós precisamos ter nesse processo de santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Nós precisamos ter uma caminhada de santificação. Purificação diferente, né? Quem sabe não é esse o assunto, mas de santificação. Muito bem. O importante, que eu vejo aqui muito bem colocado pelo Zéias, é que nós estejamos salvos. Nós temos que ter a convicção, a certeza da nossa salvação, de que nós estamos em Cristo, que o nosso nome está no livro da vida e que quando nós formos chamados pelo nosso Senhor, nós estaremos com Ele em glória. Seremos novamente empossados na glória de Deus, aquilo que nós fomos destituídos em virtude do nosso pecado que nós cometemos em tempos passados. Mas que o Senhor nos restitua a sua glória através de Cristo. E isso chama-se salvação. Nós estamos aqui com essa missão. Primeira missão, como nós já temos falado nas nossas lives, é nós acertarmos as contas com Deus. É nós novamente pensarmos, entendermos que estamos desligados da glória de Deus e que nós teremos então que acertar as contas com Deus. E como podemos fazer? O texto que nós lemos nos diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, isso está falando de todos os homens, todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus é que todos se salvem, todos. Não é que um pequeno grupo. Claro, pode sim. Contribuindo aqui com a linha do pensamento do Juca, a respeito da salvação, notem vocês que existem seres humanos nas diversas etapas deste mundo, da igreja
e da fé praticada. E os profetas da antiguidade nos deixaram aqui um grande exemplo. Lá do Antigo Testamento ainda. Eles demonstravam, eles agiam, eles praticavam esta fé na sua salvação, da forma como era exigido por Deus no Antigo Testamento. Eles demonstravam um interesse muito grande e inarredável. Esse interesse era inegociável no grande plano de salvação de Deus para a humanidade. Eles ansiavam ardentemente conhecer os detalhes do plano de Deus. Isso ardia em seu coração, e eu chamo dessa ardência, dessa brasa no coração, do homem espiritual que está morando, residindo em nosso coração. Então eles moviam o homem espiritual no seu coração a ponto de explodir, a ponto de sair pelas ruas e entregar a própria vida e renegar a si mesmo, renegar as condições materiais para detalhar o plano de Deus na sua vida e para a humanidade que dependia de serem salvos. E esse plano de salvação deveria ser restaurado através da morte, do sepultamento, da ressurreição de Cristo Jesus. Através da sua vitória sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a sepultura. E João retrata isso para nós no Evangelho de João, capítulo 14 e verso 27. Então, amados, a salvação é gratuita. É uma dádiva de Deus, Ele nos alcança. Mas depois Deus tem os seus projetos e tem os seus instrumentos, que somos nós, eu e você. Somos instrumentos usados nas mãos de Deus para a propagação e fazer com que o mundo, as pessoas do mundo inteiro, conheçam esse projeto de Deus e se interessem por ele. A partir do momento que a mensagem que eu prego, que você prega como salvo, não causa interesse na sociedade, no teu vizinho, na tua família, esse evangelho é frágil. E você se torna escravizado. Você se torna um escravo das forças contrárias ao evangelho. Então nós precisamos nos levantar como uma instituição, como um organismo vivo chamado igreja, de uma maneira poderosa, sem medo, com armas. E essa arma é o conhecimento da palavra de Deus. É a fé que nós depositamos no poder do evangelho e que nós vamos colocar em prática. E por isso não temeremos o mundo, aquilo que o mundo nos impõe. E por isso o Juca falou bem aqui, ó. Precisamos ter uma vida de santificação. O que é a santificação? Separação. Ter uma vida separada do pecado que o mundo impõe, que o mundo quer que eu pratique, que o mundo afirma que eu tenho que praticar esse pecado, que eu tenho que renegar a minha fé em Cristo Jesus, porque o mundo é moderno. Então eis a questão fundamental. Uma das características da santificação no cristão é a paz. É a paz que esse cristão demonstra e vive. Não é só falar, ele é demonstrativo pelas atitudes. E essa característica da paz, Cristo deixou bem claro também no livro de João, no capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Então essa paz resulta da obra do Espírito Santo na minha vida. E o Espírito Santo tem que agir na minha vida. Agora, ele só vai agir se eu permitir. Se eu abrir a porta para que o Espírito Santo entre e tenha ação na minha vida. Se eu não deixar o Espírito Santo agir na minha vida, eu não tenho o processo de santificação. E eu perco, então, na escala de 100 até 0, quando perceber, abrir os meus olhos, eu estou zerado diante de Deus. Eu não tenho nada diante de Deus. E isso é muito perigoso. Nós precisamos nos acautelar e cuidar. E ser um organismo vivo, resistente. Tudo que o mundo nos impõe contrário à grandeza de Deus, nós precisamos ser contra. E isso vai nos causar problemas. Vai nos causar inimizade com o mundo, com amigos, com vizinhos. Vai causar, quem sabe, perseguição, fechamento da igreja, prisões, açoites, até morte. Então, não é um processo fácil. É um processo simples. Mas ele não é um processo fácil de ser mantido. Porque os requisitos de Deus são essenciais para nós manter o processo de salvação. O problema é que o evangelho, como ele foi
flacionado ou inflacionado, ele não nos torna resistentes. Ele nos torna um povo que cede facilmente. E onde está a característica do povo de Deus? É essa fortaleza do povo, essa união do povo de Deus, essa união de igreja, que cultua, que se rende ao Senhor, que grita diante do Senhor em um processo de santificação e adoração a Deus. Então fecha daí com o processo de separação que o Juca estava falando, e eu precisava fazer essa pequena intervenção importantíssima, né, o assunto que o Juca fala da santificação ao Senhor. Muito bem, muito bem. Nessa linha de pensamento que o Zé está nos trazendo, nós encontramos Paulo falando sobre, em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja bem, nós temos aqui uma aplicação verbal, crer. Esse verbo, ele tem uma importância fundamental na salvação. Se nós não crermos, não poderemos ser salvos. Não existe como. Então, antes de qualquer coisa, eu quero pontuar, eu quero enfatizar um pouco essa expressão quem crer contida nos textos que nós citamos acima. Você tem essa palavra crer, ela está no presente do indicativo, e ela nos traz a ideia de uma palavra ativa. Não é algo passivo, mas algo ativo, presente. O crer é algo presente, não se refere a um evento passado, algo que ficou na história, algo que nós praticamos há um tempo atrás, que talvez possa ou não corresponder com a verdade do momento, no momento atual. É aqui que muitos cristãos se enganam. Veja bem, o presente do indicativo, ele está dizendo que é algo atual. O crer é algo para hoje, é algo para o agora. Não é algo que eu fiz no passado. Nós tivemos um privilégio na nossa família, eu, Oséias e os demais irmãos e irmãs que compõem a nossa família, nós somos privilegiados pelo Senhor de nós nascermos em um lar cristão. E desde criança nós ouvirmos o Evangelho, sermos evangelizados pelos nossos pais, isso é um privilégio muito grande. Outros já não tiveram esse privilégio. Acima de tudo, ensinados, né? Ensinados, exatamente. Então, outros já não tiveram esse privilégio, nasceram em lares onde as pessoas não serviam a Deus, não conheciam o Evangelho. E tornou-se um pouco mais difícil para eles o crer em Deus, porque não foram ensinados desde criança nos caminhos do Senhor. E, em virtude disso, cria-se o entendimento de que, a partir do momento que eu crie alguma vez durante a minha vida no Senhor, tudo está resolvido. E quando, na verdade, isso não condiz com a realidade. O crer aqui é algo presente, algo para o momento atual. Eu posso ter sido uma pessoa com uma grande fé em Cristo, ter crido em Jesus, aplicado a palavra de Deus na minha vida um tempo atrás, há anos atrás, e hoje estar caído da graça de Deus, simplesmente não estar crendo no Senhor. Isso é possível? Claro que é. Se o crer é um pré-requisito para a salvação, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crer é um pré-requisito. E se esse crer, esse verbo crer, ele é presente, então eu preciso crer ontem, crer hoje e crer amanhã. Eu tenho que continuar na minha fé. Eu não posso simplesmente crer num tempo e depois deixar de crer. Não posso. Aí é bem complicado quando nós entendemos, e mais uma vez eu digo, respeito às opiniões contrárias, quando diz que algumas linhas doutrinárias que nós não podemos perder a salvação. Como entender esse verbo crer, sendo presente e continuado no tempo, se há uma exigência, nós crermos e continuar crendo, como não podemos perder? Se eu deixar de crer, eu não estou em Cristo. Eu abdiquei da minha fé, deixei de lado. Aí, não é o assunto hoje, predestinação e nem eleição, falamos nisso já um pouco na sexta-feira, mas
Uma tradução um pouquinho mais coerente com o que significa esse verbo crer, seria aqueles que continuam acreditando. Crer significa aqueles que creram e continuam crendo, continuam acreditando, continuam na mesma fé. Ou seja, acreditaram no passado e atualmente continuam na mesma fé. Isso ela traz uma ideia de duração, de continuidade, não de um evento único. E aqui que está um grande engano que as pessoas desenvolvem na sua vida quanto à salvação. Eles acham que há 30 anos atrás eu fiz uma confissão de fé, eu aceitei Jesus, então está tudo resolvido na minha vida. E hoje? Como está a tua fé em Cristo hoje? Como está a tua confiança em Deus hoje? Como está a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo hoje? Você está firmado em Cristo? É óbvio que as passagens que nós lemos acima, que diz que nós não somos salvos pelas obras da lei, mas e nem por nossas próprias obras. A salvação, ela é dada livremente por meio da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Então, é pela graça. É um presente, a salvação é um presente para todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Senhor, como Messias, como Filho de Deus. Esta é a indiscutível verdade da palavra de Deus. Sendo assim, a fé é a chave da salvação, com a graça sendo a outra chave. Temos duas chaves da salvação aí. Efésios 2:8 resume isso muito bem. Ali Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. É como se tivesse um cofre com duas portas. A primeira porta é a porta da graça, a segunda é a porta da fé. Se tiver uma chave, você não vai acessar o conteúdo todo. Você vai abrir a primeira porta, mas tem a segunda porta. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom, é presente de Deus. Portanto, nós temos aí dois elementos combinados, dois elementos que nós chamamos de meios da salvação, que levam à salvação, a graça e a fé. Cada um desses elementos, separadamente, não pode dar a salvação. É aqui que muita gente tropeça quanto à questão da salvação. A graça de Deus não pode isoladamente salvar uma pessoa se essa pessoa não tem fé. Não pode. Se essa pessoa não tiver a fé salvadora, a graça de Deus se torna inoperante sobre a vida dela. As duas coisas precisam andar juntas. Se a pessoa não crer verdadeira e sinceramente em seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, como Filho de Deus e Messias, ela não será salva. Então as duas coisas, fé e graça, caminham juntas, e são uma depende da outra no processo da salvação. Agora, vamos entender um pouquinho essa questão de fé. O que diz o autor da Carta aos Hebreus sobre fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Fé. Eu falei em cultos já aqui, quem frequenta a Renovar sabe disso. Eu já falei várias vezes que a fé é um instrumento que levará bilhões de pessoas à restauração da glória de Deus, voltarem reconciliados com Deus para a eternidade. E da mesma forma, a fé é um instrumento que levará bilhões de pessoas para a perdição eterna. Elas irão à perdição também pela fé. Por exemplo, a pessoa que, pela fé, ela crê que não existe Deus. Essa fé vai salvá-la? Não vai. Não vai. A fé dela está fundamentada em um pensamento pessoal e essa fé é para a perdição. Quando nós exercemos fé, uma pergunta tem que ser feita e nós temos que responder essa pergunta. Em que está fundamentada a minha fé? Onde está o fundamento da fé? O fundamento da fé está em algo sólido ou está fundamentado nos meus próprios entendimentos? Se nós não estivermos com a fé, na nossa fé salvadora, ela não brotar de um fundamento que seja exclusivamente a palavra de Deus, exclusivamente, nós podemos comprometer a nossa salvação. A fé salvadora, ela tem fundamento nas Escrituras Sagradas. Como falei aqui sexta-feira, nós não podemos, de forma alguma,
criar adendos à palavra de Deus, trazermos adendos. Eu creio na Bíblia Sagrada, que ele é o fundamento, a palavra de Deus, mas aqui nós achegamos a ela mais alguns outros escritos do fundador da nossa igreja, escrito do profeta da igreja, as revelações que a irmã ou o irmão teve de Deus a nível de escrituras sagradas, os escritos do fundador. Nós temos crentes que passam mais tempo estudando o pensamento de grandes homens de Deus do passado do que propriamente das escrituras. Onde está o fundamento de fé dessas pessoas? Está na Bíblia ou está no pensamento de grandes homens de Deus do passado? Queridos, nós temos a palavra de Deus e aqui tem que estar fundamentada a nossa fé, exclusivamente nela. Deus usou grandes homens na antiguidade e usa na atualidade para edificar a sua igreja. Deus usa essas ferramentas que são os seres humanos. Mas esses homens de Deus foram com o Senhor, aguardando o momento da ressurreição. O que nós temos que fazer? Buscar de Deus e na sua palavra a revelação para os nossos dias. Então veja bem, a nossa fé precisa estar fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. Vamos tomar um exemplo, o muçulmano. O muçulmano é uma pessoa de fé? Sim, e tem mais fé muitas vezes do que nós cristãos. Porque quando você olha o fundamento da fé que eles têm, tem que ter muita fé para crer no que eles acreditam. Muita fé, eles são pessoas de fé. Você olha o budista, o hinduísta, com seus milhares de deuses, são pessoas de uma extrema fé. Olha vamos trazer para a nossa realidade, as pessoas que nós temos no nosso meio, religiões, igrejas, seitas, enfim, pessoas que têm uma fé tremenda, até mesmo para não crer em Deus, tem que ter uma fé muito grande para dizer que não existe Deus, diante das evidências todas que o universo, que a natureza nos coloca e a própria palavra de Deus. São pessoas que têm fé, mas essa fé se torna fé salvadora para eles? Não. Por quê? Porque não estão fundamentados em Cristo. Então a nossa fé, ela se torna salvadora quando ela está inteiramente fundamentada em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esses dois aspectos, Jesus como Salvador e Jesus como Senhor. Nós temos aqui uma dificuldade. O Evangelho, como nós gostamos de pensar os pais da igreja, vamos dizer assim, o Evangelho nos primórdios da igreja, ele era apresentado ao pecador, primeiramente mostrando Jesus, apresentando ao mundo como Senhor. Jesus só se transformava em Salvador quando as pessoas aceitavam Ele como Senhor. Ou seja, quando se dobravam a Ele, quando renunciavam à sua vida e recebiam agora o senhorio de Jesus na sua vida. Aí Jesus tornava-se o seu Salvador. Então, Jesus Senhor e Jesus Salvador. Hoje, nós temos um evangelho que é pregado, onde o senhorio de Jesus foi tirado fora. É apresentado um Jesus Salvador, mas ninguém quer ser servo de Jesus. As pessoas querem Jesus como Salvador, como abençoador, aquele que vai dar a vitória. Os cultos da vitória, culto da vitória, culto da bênção. Ou seja, Jesus virou um serviçal dos crentes, não o Senhor. Um serviçal. Aquele que atende nas necessidades, quando está enfermo ele vai curar, quando está em necessidade ele multiplica o pão, quando está no mar ele apazigua as ondas. É aquele Jesus servo, é aquele Jesus que deixou de ser Senhor. E as pessoas hoje, elas buscam esse Jesus. Agora, lembre-se bem, Jesus somente se torna o teu Salvador quando você reconhece e aceita Ele como teu Senhor. Aquele que governa a tua vida, aquele que você tem que se submeter a Ele, tem que descer do trono das decisões da tua vida e dizer: Jesus, senta no trono da minha vida, governa a minha vida, agora, a partir de agora, eu sou teu servo e tu és o meu Senhor. Aí, quando você entender dessa forma, Jesus tornou-se agora o teu Salvador, o teu sótero, o teu Salvador. Então, meus queridos, a salvação é um presente. Não podemos merecer a salvação. Não podemos ter mérito suficiente e não desenvolva o pensamento de que no final vai dar tudo certo porque Deus é um Deus de amor
e eu posso levar a minha vida de qualquer jeito, porque vai dar certo no final, as coisas vão acontecer da melhor forma possível e todos serão salvos, porque Deus é um Deus amoroso e Deus não vai jogar os seus filhos no inferno. Cuidado, esse pensamento não é bíblico, esse pensamento é humanista, esse pensamento não é bíblico. A Bíblia diz que haverá um julgamento e diz mais, que nós já estamos julgados, que quem não crê no Filho de Deus já está julgado e o destino já está selado. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Graça, providência de Deus. Graça, foi Deus que providenciou. Não é uma providência humana. A fé é algo que tem que brotar em nós. Eu tenho que despertar essa fé. E aí vem a palavra, como ouvirão, disse Deus através de Isaías, se não há quem pregue. Como pregarão se não forem enviados? Aí entra a pregação do evangelho, entra a grande comissão. Vão por todo mundo, prega o evangelho. Por quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé salvadora, ela é despertada pelo ouvir. E como vai despertar essa fé salvadora no coração das pessoas, se nós como igreja não pregamos o evangelho? O que nós ouvimos aí? Campanhas de prosperidade. Onde é que está a salvação numa campanha de prosperidade? Ao contrário do que nós falamos antes aqui, que o pastor José estava falando, sobre a santificação, que as pessoas têm que se separar do mundo, uma campanha de prosperidade fixa as pessoas no mundo. É uma contra-evangelização. É algo que não provém das Escrituras. Agora nós estamos usando Jesus como alguém abençoador, não salvador. Então temos que rever princípios da nossa fé. Rever onde está o fundamento. E falando sobre fé, veja bem, fé não se refere a um estado de espírito e nem um consentimento mental sobre Deus. Quando fala sobre fé salvadora, por exemplo, quando nós perguntamos sobre o que é a fé cristã, a fé cristã não é nós termos uma consciência da divindade, isso não é fé cristã. A fé cristã é um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de doutrinas que fundamentam essa fé. Isso é fé cristã. Quando eu abraço a fé cristã, eu estou abraçando esse conjunto de normas, esse conjunto de regras, esse conjunto de doutrinas que eu chamo de fé cristã. Doutrinas fundamentais que norteiam a fé cristã. Isso é a fé cristã. Agora, quando eu digo que sou um cristão, mas eu não assumo, não assimilo esse conjunto de normas, esse conjunto de regras que são doutrinas cristãs, eu estou negando a minha fé. Estou dizendo que tenho fé, mas na verdade as minhas obras me condenam. Então eu preciso entender que a fé cristã não é simplesmente um mero consentimento intelectual de que Deus existe. Não. Fé cristã é nós abraçarmos a Cristo, abraçarmos os preceitos divinos e vivermos por eles. São esses preceitos que vão nos salvar? Não. A salvação é pela graça. Agora, se eu recebi a salvação pela graça, esses preceitos divinos tornam-se rotina na minha vida. Eles vão ser feitos por quê? Aquilo que nós falamos sexta-feira. Quando nós adquirimos a salvação pela graça, somos enxertados no tronco principal, que é Cristo. E passamos a nos alimentar dessa seiva salvadora que vem do próprio Cristo, do Salvador. E em consequência disso, as minhas obras passam a ser de acordo com aquele que está me alimentando, que é Jesus. São os preceitos que estamos falando. Então, a prática dos preceitos cristãos não é para sermos salvos, mas é porque estamos salvos. O sinal de que nós estamos salvos são boas obras. São práticas de vida cristã. Boas obras, lembre-se bem, não é como dizem alguns aí, fazer o bem sem olhar a quem. Isso não é boas obras. Boas obras são práticas de vida segundo esse conjunto de normas que nós chamamos de fé cristã. Concorda ou discorda, doutor Osés? Com certeza, concordo plenamente. E dá para nós ir um pouco além, inclusive, nessa questão fundamental. Veja que a vida dos profetas foram apenas uma baliza para a nossa vida atual, de hoje. Nós não podemos ter a vida dos profetas e os feitos proféticos antigos como algo acima da autoridade da palavra de Deus, da profecia atual, que é a palavra de Deus. E no contexto que o Juca acaba de falar,
a respeito da vida do cristão, da santificação e da salvação em si, do reconhecimento do Salvador, existe um requisito fundamental que é esse que acaba de conhecer e receber o senhorio de Cristo em sua vida, ele passa agora a uma outra obrigação. Quando Cristo ascendeu aos céus, ele disse: eu enviarei o Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, ele agora passa a agir dentro de nós, nas nossas emoções, nos nossos feitos e na vida do cristão, salvo em Cristo Jesus. E então, essa força do Espírito Santo dentro de nós faz com que nós se agigante diante do mundo, das congruências do mundo, para que nós possamos abrir a nossa boca de acordo com a autoridade e do poder do Evangelho de Cristo Jesus a ser pregado, falar das coisas que Cristo sofreu. Os profetas falavam das coisas que Cristo sofreria. Nós devemos falar e fazer com que haja aceitação desse Evangelho pregado, das coisas que Cristo sofreu e que agora a glória de Cristo Jesus há de ser revelada futuramente, em um processo um pouquinho mais além do nosso tempo. Isto é, a glória de Cristo Jesus que se seguirá aqueles feitos de Jesus que ele passou por mim e por você, para nos garantir a salvação através da remissão. Então o processo ele é fácil, sim, mas não é simples. Ou ele é simples e não é fácil. Da forma como você quiser colocar, você estará vinculado a esse processo de manter a tua salvação. Porque se a tua fé esbranquiçar e você não tiver um fortalecimento de fé pelo mover do Espírito Santo, que vai ser essa força motriz de Deus na tua vida, e o Espírito Santo não se movimentar em você para te transformar naquele instrumental de Deus, você vai perdendo a tua comunhão, o teu contato e a tua salvação, vai degradando a tua vida espiritual. Veja só. Então, uma outra situação que nós temos é uma dúvida muito forte sobre quem pode ser salvo. Qual é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é que todos se salvem ou que alguns se salvem? Existe uma linha de pensamento aí que diz que Deus separa alguns para a salvação e outros para a perdição eterna. Que isso é Deus que separa. Mas quando olhamos as Escrituras, nós temos aqui alguns textos que deixam essa teoria, esse pensamento em xeque. Veja bem, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunha em seu tempo. Eu não vejo um Deus que destina pessoas à perdição eterna. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todos. Então, se todos os homens são destinados à salvação, se a vontade de Deus é que todos se salvem, por que não são todos que se salvam? Por que é uma minoria que se salva? Aí entra a segunda chave, a fé. É pela graça, a graça se manifesta salvadora a todos os homens. Mas a segunda chave, que abre a porta da salvação, é a fé. E se as pessoas não desenvolverem essa fé salvadora no seu coração, e somente podem desenvolver essa fé através da pregação do Evangelho, aí entra a importância da igreja, aí entra a importância nossa nesse momento de restrição social, de reuniões, nós usarmos todas as formas que estão ao nosso alcance, meios de comunicação que estão ao nosso alcance, para nós anunciarmos o Evangelho. A vontade de Deus é que todas essas pessoas se salvem, mas somente se salvarão
se a fé salvadora foi desperta no coração deles. E como essa fé poderá brotar, poderá nascer no coração delas? Pela pregação do Evangelho. Como crerão? Como crerão se não ouvir o Evangelho? De que forma? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí é o seguinte, a importância que existe da pregação da palavra de Deus. Porque se for pregado outro evangelho, se for levado esses perdidos uma outra mensagem, a fé despertará no coração delas, mas não será a fé salvadora. Não será a fé que salva. Não será a fé que leva o pecador a se prostrar diante de Jesus e reconhecê-lo como Senhor. Mas sim será aquela fé de que Cristo é o seu ajudador aqui na terra. Que Cristo morreu na cruz para que ele seja vitorioso aqui na terra do ponto de vista financeiro, que ele não fique doente, que vá tudo bem na família, obrigado, e que ele tenha uma vida próspera aqui na terra. Para muitos, a fé cristã é isso para ele, para a vida deles. Agora, quando nós analisamos à luz da palavra de Deus, não encontramos fundamento para isso. A fé cristã, que o Evangelho desperta na vida do pecador, ele leva o pecador a reconhecer Jesus como seu Senhor, como o único Senhor. Ele se prostra, ele se humilha, ele desce do trono, do centro das decisões da sua vida, e Jesus passa agora a controlar a sua vida. Ele passa a ser servo. A palavra servo é escravo de Jesus. Escravo. Ele renuncia a sua vida por amor a Jesus. Esse é o sinal do salvo. O salvo é aquele que vive para Jesus. Tito 2:1 diz: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então, meus queridos, essa história de que, como eu falei aqui, de uma certa brincadeira na sexta-feira à noite, de que em cada maternidade tem um anjo do Senhor, com um carimbo, né? 2 carimbos. Quando nasce uma criança, vem o carimbo, esse é para salvação. Nasce outra, outro carimbo, esse é para perdição. Isso não existe. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aí entra a igreja, nossa missão como igreja, de levarmos esse evangelho para despertar na vida dessas pessoas a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, olha, vê bem o verbo crer, contínuo, tem que permanecer na fé, será condenado. Jesus se entregou por todos. Quem é essa palavra todos? Lá em Paulo, os Romanos, ele diz, porque todos, ele usa também essa palavra, todos pecaram. Quem é todos? Do primeiro homem gerado a partir de Adão, até o último que nascer nesse planeta. Todos pecaram e foram destituídos, em decorrência do pecado, destituídos da glória de Deus. Agora diz que a graça se manifestou, a graça de Deus, trazendo salvação a todos. Quem são todos? Desde o primeiro homem gerado após Adão, até o último que nascer nesse planeta. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então a vontade de Deus é que todos aqueles que vieram a esse mundo, destituídos da glória de Deus, afastados da glória dele, sejam restituídos à glória de Deus através da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como podemos alcançar essa salvação? A graça é o meio de Deus. A fé é despertada em nós. Pela fé é a segunda chave que nós acessamos a salvação. Então, existem os meios da salvação dada pelo Senhor. A primeira parte da condição da salvação é a graça de Deus. E ela é mencionada, como já falei, em Efésios. Se mostrou trazendo salvação a todos os homens. Mas a segunda parte dessa mesma mensagem é por meio da fé. Não é pela graça sois salvos mediante a fé. E não está, a fé, ela não está disponível a todos. A graça a todos, mas a fé não. Por quê? Porque a pessoa só crê em Deus se ela receber a mensagem do Evangelho. Ela não é algo que está aí, que todos terão fé, como a graça. A graça está estendida a todos, mas a fé é algo que brota no indivíduo. Ela tem que ser despertada no indivíduo. E como isso vai ser despertado? Através da pregação do Evangelho, por meio da fé. A fé é a chave que nós acessamos a graça de Deus. Então, a obrigação da igreja de nós evangelizarmos a cada um. Esclarecido esse ponto, uma pergunta crítica e primordial é: uma vez que uma pessoa crê, há garantia que a fé dessa pessoa durará para sempre? Ou é
alguma coisa que deve ser mantida, visto que também pode ser abandonada. Como que a Bíblia trata essa questão da fé? Ela é tratada como, a fé é tratada na Bíblia como algo dinâmico ou algo estático. Ou seja, uma vez que você tenha adquirido a fé, você sempre terá fé? Como é que você crê? Como é que está no teu pensamento essa construção? A fé é para você algo dinâmico ou algo estático? É algo que pode crescer ou é algo que você recebeu, ela está ali e dura para sempre? O que significa ter uma fé verdadeira? O que acontece com a salvação quando a fé é abandonada? Continua sendo salvo? É possível que isso aconteça? E se pode acontecer, quais são as consequências? Você veja, Juca, que essa questão da fé, ela é muito primordial também na vida do cristão. Quando nós conhecemos a Cristo e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos uma semente chamada fé. E essa semente é do tamanho de um grão de mostarda, ela é minúscula, mas é uma semente. E é isso que a cristandade do mundo hoje tem dificuldade de entender. Ela pensa que tendo uma fé mínima do tamanho de um grão de mostarda, ela faz coisas espantosas, mas não é esse o contexto. O contexto é que essa fé que salva, que nos leva à salvação, que nos leva à compreensão da graça, dos procedimentos, de como nós devemos estar na aplicação desse Evangelho de Cristo Jesus, ela deve ser trabalhada. A semente é símbolo de plantio, plantação, brotação, crescimento e frutificação. Então, ela não é estática. Então, ela é uma fé que se move, ela é movível. Se você adquirir essa fé e não plantar esse grão de mostarda, ou esta semente do tamanho do grão de mostarda, tu vai ter apenas uma semente, que não vai frutificar, não vai produzir e não vai fazer nada. Tu vai passar 1000 anos neste mundo com uma semente guardada. Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é movimento. E o Espírito Santo de Deus agora é quem nos dá esse movimento. Ele foi enviado para nos fazer movimentados neste mundo. Então, através do quê? Do entendimento da maravilha que é ser salvo. Da grandeza de Deus que é de ser salvo. Imagine vocês que os próprios anjos queriam, anelavam em saber mais a respeito desta tão grande salvação. 1 Pedro registra isso, 1:10. Os anjos anelavam conhecer mais, saber mais e aplicar mais sobre isso. Então ela não é um processo simplista. Nós precisamos sair da simplicidade. Nós precisamos adentrar no campo da grandeza de Deus, de conhecer os mistérios de Deus, de viver os mistérios de Deus. E assim então nós vamos renegar. Como cristãos verdadeiros, como cumpridores das promessas de Deus, daquilo que Deus projetou para nós, a fim de nós conhecer as promessas de Deus registradas na Bíblia Sagrada, na Santa Palavra de Deus. E então esse fantástico e tremendo plano de Deus revelado para nós nos tornaremos participantes dele, conhecedores dele, e nada nos afastará desse grande amor de Deus. Então a fé tem que ser trabalhada. Agora, eu posso escolher trabalhar a fé, plantar, preparar uma terra primeiro, né? Plantar ela, fazer com que ela brote, com que ela cresça, com que ela crie folhas, ramos e frutifique. E posso escolher também pegar a semente, tão somente guardar. E então aí você encontra um outro texto da Bíblia que diz: quando o Filho do Homem voltar, porventura, encontrará fé sobre a terra? Então prova aqui que a fé ela não é estática. Ela está sempre em constante movimento. E nós devemos acrescentar essa fé a cada dia que passa. Mas para isso, gente, nós precisamos renunciar a muita coisa. A saber, primeiramente, o valor que tem a salvação. Sair dessa fase de uma igreja simplista, de um povo simplista que vê um plano tão grande, tão maravilhoso, que nos resgata de um estado de morte eterna sem Deus e traz-nos para uma vida eterna com Deus, e nós continuamos na simplicidade. Então nós precisamos
entrar, acessar as grandezas de Deus por intermédio da nossa fé. Eu não preciso ver, eu não preciso palpar, mas eu preciso ter essa fé da grandeza de Deus e passar a aplicar na minha vida os mistérios de Deus grandiosos na minha vida. Muito bem. Sexta-feira eu falei um pouco aqui sobre a questão da frutificação e sobre nós estarmos enxertados na videira verdadeira. E quando nós falamos sobre perder a salvação ou não perder a salvação, há um conflito muito grande também na área teológica sobre essa questão. Nós, aqui da Renovar, acreditamos que sim. Pode ser, uma vez que nós adquirimos a salvação, pode se perder, sim. Vamos ler alguns textos nas Escrituras para nós entendermos isso. Vamos começar esses textos, eu sei que a nossa hora já foi. Temos aí a equipe dos Pequenos Adoradores, que já está pronta para começar a sua transmissão. E nós não queremos tomar do tempo dos nossos pequenos, a nossa pequena igreja, que são os Pequenos Adoradores. Mas eu quero rapidamente fazer uma leitura da Palavra de Deus sobre esse assunto, que se encontra em Romanos capítulo 11, versículos 19 e 22. Diz assim: dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Quem está falando? De quem aqui Paulo está falando? De Israel. Os ramos era Israel. Foram quebrados para que eu, gentil, fosse enxertado em Cristo. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, disse Paulo. Ele está falando sobre Israel. E tu, pela tua fé, estás firme. Aí Paulo traz uma recomendação. Ele diz: não te soberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, se referindo a Israel, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, tu também serás cortado. O que Paulo está falando aqui? Perde-se ou não perde-se a salvação? Olha, é muito claro. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, se referindo a Israel, severidade. Para contigo, que foi enxertado, bondade de Deus. E aí ele coloca uma preposição, se. Ou seja, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, se não permanecer na bondade de Deus, tu também serás cortado, assim como Israel foi. Essa passagem, ela se refere àquelas pessoas que estão firmes na fé. Para essas pessoas, nós que nos mantemos firmes na fé, a bondade e a salvação de Deus sobre nós. Mas isto não é incondicional. Não é. A preposição se apresenta claramente uma condição. Condição. Qual condição? Que permaneçamos em sua bondade. Se nós nos afastarmos da sua bondade, nós sofreremos as mesmas consequências que Israel. Seremos cortados da videira. Se abandonarmos essa bondade e não mais continuarmos com Deus, a palavra de Deus é clara sobre nós. Também seremos cortados. E se não frutificar? Também será cortado. Também e será queimado. Cortado. E queimado. Pior ainda. Se você me permitir fazer um adendo. Fica à vontade. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12, nós diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Isto é, que é um espírito de Satanás. Mas recebemos o Espírito que provém de Deus. Isto é, na conversão, o crente recebe o Espírito de Deus para que pudéssemos, ou que poderemos, ou que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É a única maneira pela qual nós podemos saber realmente o que somos, quem somos e o que precisamos fazer. Então, se nós precisamos fazer, e se nós não tiver o Espírito de Deus na nossa vida, o Espírito de Satanás que está no mundo opera em nós. E se o Espírito de Satanás operar em nós, nós perdemos a nossa fé.
E, em consequência, a salvação em Cristo Jesus. Perfeitamente. Então vejam bem, cuidado, meus irmãos. Cuidado com doutrinas, ensinamentos que surgem por aí. Está garantido. Pode pecar à vontade. No final vai dar tudo certo. Se você for um escolhido por Deus, se você é um eleito de Deus, vai dar tudo certo no final. Deus não vai te reprovar. Cuidado. Não é o que a Bíblia está dizendo no seu contexto. Não é o que ele está dizendo. Paulo fala também à igreja de Corinto, na sua segunda carta escrita a eles, no capítulo 13, versículo 5. Paulo explica que pode-se chegar a um limite de fé, onde a fé pode ter se exaurido e alguém não mais esteja permanecendo na fé, que é o crer, o conceito de ser, de crer, que significa continuar na fé. O texto diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, e provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Paulo está falando aos crentes da igreja de Corinto. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Olha o crer aqui. Permaneceis na fé. Baseado nisso, meus queridos, fica evidente que um cristão, ele pode sim não permanecer na fé. Isto é, ele pode se desviar da sua fé. Se não houvesse essa possibilidade, não haveria razão para Paulo dizer que nós temos que provar a nós mesmos para verificar se permanecemos na nossa fé. Talvez seja isso que nós encontramos, por isso que nós encontramos Paulo junto com Barnabé. O texto está em Atos 14, 22, fazendo o seguinte, vou ler ali para vocês. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, e dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Olha só, onde está a teoria, chamada teoria, não teologia, porque não é teologia, a teoria da prosperidade? Diante disso, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Queridos irmãos, nós estamos em um campo de batalha. E Paulo, aqui ele e Barnabé orientavam os cristãos dessas cidades a perseverarem, ou seja, não deixar a sua fé desvanecer, mas continuarem na fé, perseverar na fé. Não haveria razão para os apóstolos exortar os crentes a perseverar na fé, se não houvesse possibilidade deles não mais perseverar, ou interromper ou se desviar da fé. Se Paulo está orientando a eles permanecer e perseverar, é porque existe a possibilidade de se desviar, de interromper a sua fé em Cristo. Como pode interromper a sua fé em Cristo? De que forma? De várias formas. Primeiro, é o esfriamento espiritual. Segundo, é nós acreditarmos nas nossas próprias soluções, nossa própria força, ao invés de confiarmos inteiramente em Cristo. Terceiro, é nós deixarmos falsos ensinos, falsos mestres, trazer à nossa mente heresias destruidoras que nos afastam da fé em Cristo Jesus. São diversas as formas de nós nos afastarmos da fé em Cristo. É possível que o crente tenha a sua fé interrompida e não mais permaneça na bondade de Deus. É possível sim. E o que acontecerá nesse caso? Nesse caso, Romanos 11, 22 nos dá um recado muito claro, que é o texto que nós lemos anteriormente. Romanos 11, 22 diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Para contigo, a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, tu também serás cortado. Então temos que tomar muito cuidado, ter muito cuidado com o que nós estamos pensando a respeito do Evangelho. Cuidado nessa quarentena, nessa restrição social, para que sementes malignas não venham entrar na tua mente e fazer você desviar ou enfraquecer dessa fé. Em João 15, versículos 1, versículo 2 e versículo 6, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor.
Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E o 6 diz: quem não permanece em mim é lançado fora, como uma vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Então veja bem, essas pessoas, Jesus está dizendo, toda vara em mim, pessoas ligadas nele, crentes, pessoas que tiveram fé nele, que não frutificar, ele corta. E vai ser o quê? Lançado no fogo, queimado. Então, ser cortado não é uma coisa impossível, como muitos pregam por aí, como muitos querem nos fazer acreditar, mas é uma grave possibilidade que pode se tornar real para aquele que não mais permanece na videira, segundo as palavras de João, ou não tiver perseverado em sua fé, apartando-se da bondade de Deus, segundo as palavras de Paulo. Então, meus queridos irmãos, tenhamos cuidado, estejamos firmados na palavra de Deus, fortalecidos na nossa fé cada dia mais, crendo, continuando na nossa fé, para que a bondade de Deus permaneça sobre a nossa vida. Amém, meus queridos? Oséias, suas considerações? Bem, amados, o texto e o tema são pertinentes e muito abrangente. É um conteúdo muito amplo e rico das coisas de Deus. Mas, para encerrar então, fazendo aqui as minhas considerações finais dessa transmissão, o Juca deu uma pequena pincelada sobre o tempo que estamos vivendo nesse período de isolamento, de distanciamento, de quarentena, enfim, de respeito às autoridades e de uma manutenção a fim de evitar uma prospecção e uma propagação desse mal que está assolando o mundo. E é normal nós encontrarmos muitos cristãos hoje fragilizados na sua fé. É normal isso. Não deveria ser, mas hoje é. Porque existem cristãos mais bem fundamentados na palavra de Deus, outros menos. E esses menos, então, poderão ser acometidos. Mas a palavra, então, que eu deixo para os meus amados irmãos, onde quer que vocês estejam nos ouvindo hoje, é a palavra do Evangelho de João, capítulo 14, 27. Deixo-vos a paz. Isto é, a paz que resulta do Espírito Santo no processo de santificação da nossa vida em Cristo Jesus. A minha paz vos dou, disse o nosso Cristo. E essa paz que eu vos dou, há uma diferença enorme entre a paz com Deus e a paz de Deus. E Cristo continua mais a falar: não vou-la dou como o mundo a dá. Isto é, a paz do mundo é uma paz superficial. E nós falamos aqui que nós não podemos se conformar com o espírito que opera no mundo, porque é um espírito de Satanás. E quem faz amizade com essa paz encontrada no mundo, declara guerra com Deus, entra em inimizade com Deus. E em consequência começa a esfriar a sua fé e perder a sua fé que salva. Depois Jesus fala mais: não se turve o vosso coração. Em outro texto diz: não se turbe o vosso coração, em outra tradução. Nem se atemorizem, vocês verão coisas piores, passarão por coisas piores, e que você vai depender da tua fé, mas de uma fé viva, de uma fé frutificada, de uma fé inseparável, inegociável. Terá perdas. Mas o texto de Jesus é para nós: não se turbe o vosso coração, ou não se turve o vosso coração. Não se atemorize, isto é, a paz de Deus cura o teu coração. Então, não se turbe o teu coração, não esteja perturbado. E tire o temor que os dias maus estão vindo sobre você. Agora, para isso, você terá que ter uma atitude mandamental de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Tu tem que se levantar contra a destruição que o mundo impõe da tua fé. O mundo hoje globalizado está colocando uma forma de destruir a tua fé, de te afastar de Deus, de fazer você regredir
anos e anos de vida em Cristo Jesus. E de você ficar atemorizado, amedrontado, sem força, sem alento, sem arma para uma grande guerra espiritual que se abate sobre nós. Então agora nós saberemos, e Cristo Jesus sabe, quem são os verdadeiros adoradores. Aqueles que verdadeiramente lhe adoram em espírito e em verdade. E aqueles que não vão deixar que o temor, que o medo, que a incerteza se abate sobre você e sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então não te esqueça que você tem um sacerdócio espiritual, um sacerdócio real, que é de ministrar as bênçãos de Deus e fazer com que essa fé seja frutificada nesses dias que estamos passando e vai longe, lá na tua casa. Para você ter uma autoridade de Deus, por intermédio da palavra de Deus, para ministrar na tua vida e na vida da tua família, da tua casa, onde você estiver, aonde você se reunir todos os dias e lá estabelecer o reino de Deus visível e seja praticada essa fé em Cristo Jesus. Muito obrigado por me receber na tua casa e nós ouvirem nessa manhã. Deus te abençoe. Muito bem, meus amados irmãos, nós temos aqui muita coisa para falar sobre esse assunto e outros. Temos aí a nossa programação e o horário chegou. Meus pequenos adoradores estão aguardando para o seu culto também. E nós queremos agradecer vocês pela sua audiência, pela sua disposição de estar conosco. Quero fazer aqui um agradecimento. Eu quero agradecer aqui a irmã Cleusa e o irmão Pablo, que foram os patrocinadores do nosso lanche hoje. Obrigado pelo carinho, irmã Cleusa e irmão Pablo, que vieram aqui trazer um lanche para nós e para a equipe que está trabalhando aqui. Deus abençoe vocês e recompense. Quero também dizer aos irmãos que participaram com os seus questionamentos, que devido à hora não vai ser possível, nosso assunto é muito profundo e nós não podemos nem nos aprofundar, entrar com profundidade neles. Mas nós vamos ter alguns questionamentos que são direcionados ao pastor Oséias, outros a mim, outros de uma forma geral. Mas eu prometo para vocês que hoje à noite o pastor Oséias estará respondendo aqui os questionamentos que foram direcionados a ele e nós também vamos trazer aqui uma resposta a todos aqueles que deixaram a sua perguntinha aqui na nossa live. Tá bom, meus queridos? Vamos orar. Logo aí estão vindo aí os pequenos adoradores e logo mais à noite, às 20 horas, eu convido vocês para nós estarmos aqui presentes no nosso grande culto de estudos bíblicos aqui na Renovar através da nossa live da noite. Amém? Vamos orar então. Se você puder, incline a sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, louvamos a Ti, Te bendizemos, exaltamos ao Teu nome pelo que o Senhor tem feito, pela Sua misericórdia e compaixão, ó Pai. Nós glorificamos a Ti por essas famílias que nos assistiram nessa manhã, que participaram conosco dessa transmissão. E eu peço, amado Deus, que o Seu Espírito Santo venha alcançar a vida, o coração de cada um deles pela Tua palavra. E que nós possamos crescer em fé cada dia, Pai. Que possamos crer cada dia no Senhor e nos fundamentarmos cada vez mais na Tua palavra. Amado Deus, que essa transmissão seja, ó Deus, uma verdadeira ferramenta para a edificação das vidas. Assim pedimos que o Senhor os acompanhe, os proteja e os livre de todo mal. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meu prezado irmão, obrigado pela sua preferência, por estar conosco. Nos despedimos e convidamos você para logo mais à noite, às 20 horas, nós estarmos juntos com mais uma live, com mais uma transmissão aqui na Renovar. Fiquem com Deus, agradecemos de coração e pedimos que a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Até mais.